Já que hoje é dia 13, vamos começar desmascarando mais uma mentira recorrente do senhor Lula da Silva. O ex-corrupto de estimação dos jornalistas vive alardeando por aí que o PT acabou com a fome no país. Por que tem 800 milhões de pessoas passando fome? Por que aqui no Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome quando nós acabamos com a fome em 2012? Bom, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa falsidade, até as agências de checagem se viram obrigadas a corrigir o seu malandro preferido. Vamos adiante com a constatação da equipe do Aos Fatos. Aspas. É falso que o Brasil acabou com a fome em 2012. Em nenhum momento da série histórica da pesquisa do IBGE sobre insegurança alimentar, iniciada em 2004, o país deixou de registrar milhões de pessoas na categoria grave, equivalente à fome. Mas os números da fome são muito piores para Lula e sua caterva. Isso porque, de acordo com dados oficiais do IBGE, a insegurança alimentar no Brasil piorou sob a gestão do Partido dos Trabalhadores. Segundo reportagem da CNN Brasil, publicada na semana passada, em 2004 a insegurança alimentar assolava 34% dos lares brasileiros. O índice caiu para 30% em 2009 e atingiu o seu mínimo em 2013, 22%. Mas daí para frente, a tendência foi revertida e a fome aumentou. Conforme dados da última pesquisa de orçamentos familiares de 2017 e 2018, dos 68 milhões de domicílios do país, 36% estavam com algum nível de insegurança alimentar, o que representa aí quase 85 milhões de pessoas, pessoal. Assim, dois fatos saltam aos olhos sobre a fome no Brasil nesse começo de século. Primeiro, em apenas 4 anos, de 2013 a 2017, a crise provocada pelo desgoverno corrupto do PT fez a insegurança alimentar aumentar 62% no Brasil, e isso sem pandemia e sem guerra. E o segundo fato, ainda de acordo com o IBGE, em 2004, no primeiro governo Lula, a insegurança alimentar castigava 34% dos lares brasileiros. E em 2017, um ano depois do impeachment da Dilma, a insegurança alimentar estava em 36%. Ou seja, essa história de que o Partido dos Trabalhadores acabou com a fome no Brasil é uma tremenda de uma falácia, é 100% fake news. Por isso eu reafirmo, sem medo de errar, Lula é um mentiroso que se especializou em inventar números, dados e estatísticas para enganar o público, no Brasil e no exterior. Isso não é minha opinião, pessoal, é um fato relatado pelo próprio Lula. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Sabe, se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha número. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando aqui os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Como você viu, nosso ilustre ex-condenado já tinha confessado aos risos seu péssimo hábito de mentir sobre os números da miséria no Brasil em busca de popularidade. Mas o mais triste é que mesmo depois de quase 2 anos de reclusão, para repensar a vida, para evoluir o seu caráter, o Lula ainda continua o mesmo traste que ele era antes de se hospedar na Polícia Federal.